Vamos lá, gente. Zípora, parte 5. É uma história real de um relato que nós recebemos. Se você ainda não viu os outros relatos, vai lá atrás, assiste para você entender a história, que é uma história real, cujo nome nós mudamos para preservar a privacidade da pessoa. Então, vamos seguir em frente. Zípora, relato número 5. Vocês lembram que no último relato, né, ela agora arrumou um namorado. Vamos lá, então. O namorado não somou muito, pois não tinha compromisso com as coisas de Deus. Mas dentro de um ano chegaríamos a ficar noivos e até comprar móveis. Mas ele não firmou na igreja e não tinha compromisso com Deus. Me traía e começou a usar drogas. E eu terminei o namoro e ele não conformou e até tentou me perseguir, mas eu me mantive firme. Neste tempo eu continuava trabalhando e acreditem, comecei a ensinar o que eu sabia na minha própria casa. Eu não tinha mais o namorado e nem estava preocupada, pois estava muito ocupada para esquentar a cabeça com pessoas irresponsáveis e que não tinham compromissos como eu. Mas eu iria conhecer um outro rapaz que chegou vagarosamente, fazendo amizade com toda a minha família. Ele era de uma igreja e trabalhava em uma boa empresa. Viu a minha carência, viu a carência na minha casa, viu meus equipamentos de trabalho e viu também que eu estava meio machucada com o término do noivado. Lembram que eu era uma pessoa inocente, moça de igreja? Pois ele percebeu o meu potencial que eu não percebia. Eu achava que tinha que morrer trabalhando em uma casa de família, só que ele viu o meu potencial. Pois vocês lembram que meu pai não me deixou estudar? Que mulher não precisava estudar? Eu internalizei isto, mas as pessoas viam o meu potencial. Daí eu quero aproveitar para dizer uma coisa: cuidado com o que vocês falam com seus filhos, pois isto podem causar bloqueios que vai para a vida adulta. Continuando, este moço chegou dando presentes, sendo amigo da minha família. Ele tentava preencher todo o vazio que o meu pai deixou. Você é capaz de crescer, dizia ele. Não precisa trabalhar dentro de casa. Você é uma moça bonita. Ou seja, falava tudo aquilo que eu sempre quis ouvir do meu pai e nunca tinha ouvido. Lembra de quando eu estava na escola? Eu não me relacionava com minhas amigas, pois me achava feia e ele me achava linda. E até começamos a namorar. Eu gostava muito dele, gostava de estar com ele, afinal, ele me fazia sentir bem. Ele não era de minha cidade, era de outra cidade e às vezes, de 15 em 15 dias, precisava viajar para ver a sua mãe, pois a sua família eram 2 irmãs e mais a mãe. Namoramos quase 2 anos, um namoro light, divertido. Um belo dia, em plena segunda-feira, ele apareceu com uma aliança na mão direita e eu disse: O que significa isto? Ele disse: Fui obrigado a ficar noivo. E eu disse: Eu nem sabia que você tinha namorada. Então o salafraio me falou que tinha uma namorada na cidade dele há 3 anos, mas que não gostava dela. Mas ela estava fazendo um enxoval e o dia que ele foi na cidade deles, eles fizeram uma surpresa para ele, compraram aliança e enfiaram no dedo dele. Ele falou que ia terminar o noivado. Minha mãe não podia nem sonhar, pois ele já tinha conquistado toda a família. Nós continuamos mais ou menos, o tempo passou.
Um dia ele viajou para a cidade dele para ver a mãe. Sei que ele voltou com aliança na mão esquerda. Porco lazarento. Ele havia casado, aquele porco chauvinista. Casou, ainda trouxe a esposa, que era uma menina meio boba, tapada, com cara também de inocente. Aí foi demais. Coloquei um ponto final e fui cuidar da minha vida. Que arrependimento. Ele veio preencher todos os vazios que eu tinha. Exemplo, minha autoestima era baixa, ele falava que eu era linda. Eu tinha falta de muitas coisas, ele me dava presente. Hoje eu sei que ele era um narcisista ordinário. Ele tentou voltar várias vezes, falando que não gostava da esposa, mas eu não voltei. Segui para o meu trabalho em casa e comecei a trabalhar em outro lugar. Eu era boa no serviço que eu fazia. Ajudava uma amiga em uma empresa que ela tinha, mas continuava a trabalhar em casa. Até que neste trabalho eu iria conhecer uma pessoa. Meu pai acabou falecendo. Foi muito triste para minha mãe, pois ela ficou sem pagamento 4 meses e eu tive que sustentar a minha casa e agora com meus irmãos. Agora eu vou falar com as mulheres. Quando vocês conhecerem alguém, evitem falar de suas dores para o sujeito, pois tudo que vocês falarem para eles, eles irão usar para manipular vocês. Fiquem quietas, feche a boca grande, dê tempo ao tempo. Continuando, neste restaurante de minha amiga, eu iria conhecer um homem. Eu estava cheio de decepções e fui logo abrindo a minha boca grande e contando a minha vida para ele, as minhas dores e as minhas decepções. Que arrependimento! Ele veio chegando devagar, com promessas. Dizia ter um bom emprego, me apresentou a família dele, ganhou a minha confiança. Então eu montei meu próprio negócio e ele veio trabalhar comigo, dizendo ser um bom administrador de empresas. Eu, patachoca, acreditei. Namoramos e nos casamos. Mas no casamento eu iria conhecer o lixo com que me casei. Mais uma vez estava sob o poder de um narcisista manipulador. Eu trabalhava muito e ele enrolava. Hoje vejo que fui traída desde que casei. Mas na época não conseguia perceber. Continuava na igreja e Deus me dava forças para prosseguir. Me poupei aqui alguns detalhes. Poupei aqui alguns detalhes, pois esse casamento, esse casa-lixo, ainda duraria quase 10 anos. Filhos não tivemos, pois ele era estéril, graças a Deus. Tentou me roubar, tentou me matar e aí tentou me tomar a empresa. No final de tudo, teve até polícia, pois o narcisista me enganou. Enganou até a minha família. Ele era um pobre desempregado, saiu do casamento com a metade de tudo que eu havia conquistado, mas Deus iria mudar a minha sorte. Depois que o lixo foi embora, daí quase 2 anos, eu conheci um homem de verdade. Sim, este era um homem que sustentava a casa e me dava tudo o que eu precisasse que estava no seu alcance. Bom, sigo em frente, me tratei, fiz terapia para me curar dos meus traumas. Sigo com Deus até o dia em que Ele quiser. Muito obrigada por me dar a oportunidade de contar a minha história, gente. Que história é essa, Brasil? É brinquedo, não. É uma história para você pensar. É para nós pensarmos. Muitos conselhos. Cuidado quando você conhecer uma pessoa diferente. Não saia abrindo. Não é só pessoa, relação homem e mulher. Evite contar muitas coisas da sua vida para uma pessoa que você acabou de conhecer. Dê tempo ao tempo. Veja se essa pessoa é uma pessoa de confiança. Porque quando você abre muito a sua vida, essa pessoa vai usar isso tudo contra você em algum momento. É desse jeito, gente. Aqui terminou a história da Zípora. Com licença, viu, gente? Que não foram poucas coisas.
Passei tudo a limpo para eu entender, mudar nome, foi muita coisa, tá? E deixo aqui a oportunidade aberta para você. Quando você quiser contar a sua história, manda para nós. É bom que você vai eternizar a tua história. Quando você não estiver na face desta terra, a sua história vai ficar aqui na rede social. Alguém vai assistir um dia e vai falar, parece com a minha história. E se ela conseguiu vencer, eu vou vencer também. Então seja um influenciador. De repente você não quer aparecer, eu conto a sua história para você sem medo de ser feliz. Aqui um grande abraço para vocês, até o nosso próximo relato. Vamos ver quem vai ser o próximo a mandar o relato. Até breve, gente.